Olá a todos, sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal As Orquídeas da Cidinha. Mais uma vez eu estou aqui para conversar um pouquinho, alguns minutos com vocês a respeito das nossas tão apaixonantes orquídeas. Lembrando sempre que eu peço para que você, se você gostar do vídeo, para que você curta, comenta, que você compartilhe, que você se inscreva no canal para estar me ajudando, já que é um canal novo. Certo, pessoal? Como eu disse, gente, sempre que eu posso, ou sempre que eu vejo, assim, alguma coisa relacionada a plantas que eu acho, assim, interessante passar, ou que eu gosto muito de estar dividindo com vocês, eu venho aqui e passo para vocês essas, digamos assim, então, essas práticas minhas, ou essas situações que eu vivo no dia a dia em relação às minhas plantas. Hoje é um pouquinho diferente, porque hoje eu venho mostrar para vocês um pouquinho do meu cultivo de uma das orquídeas mais lindas, lógico, todas são, né? Nós sabemos disso, mas é uma das orquídeas mais encantadoras existentes aqui no nosso Brasil, que todo mundo tem uma paixão por ela, e todo mundo, que gosta de orquídeas, ou quase a grande maioria, tem pelo menos um vaso em casa, das orquídeas Laelias purpuratas. Então essas purpuratas maravilhosas, que quando vem a época da floração, como agora, a gente está começando aí, algumas já estão mais adiantadas, a gente vive aí dias de intensa contemplação dessas obras maravilhosas aí de Deus. Então são as chamadas Laelias purpuratas, assim como a gente chama, mas ela tem aí várias designações. Mas eu vou ficar com as Laelias purpuratas primeiro, porque eu amo falar Laelias purpuratas, eu gosto, então eu as chamo assim. Então, pessoal, lembrando vocês que ela é uma orquídea de porte grande, Vocês estão vendo, elas são orquídeas de porte assim, digamos, bem grande, que elas têm até, em média, até 60 centímetros, 65, 70 de altura, São orquídeas grandes. São orquídeas que cada haste floral, ela dá em média de 3 a 5 flores, pode variar, mas geralmente é. E são orquídeas que elas têm assim tons diferenciados e cores maravilhosas. E para completar aí a coleção, elas são perfumadas, São assim muito cheirosas, muito gostosas de você ter aí no seu espaço ou no seu orquidário. Elas são orquídeas, gente, endêmicas do nosso Brasil. Logicamente foram levadas para fora já, há muito tempo atrás, foram levadas em quantidade para fora justamente para estudo, mas elas são endêmicas, ou seja, elas são da região, principalmente da região sul, e ela é considerada até a rainha de um estado do Brasil, que é Santa Catarina, tá? Eu não conheço Santa Catarina, mas eu acredito que se lá tiver tantas purpuratas abertas, aquele estado lá vai ficar mais lindo ainda, Então, gente, elas são assim plantas originárias ou plantas endêmicas, que existem em grande quantidade e existiu em maior quantidade ainda desde o século XVIII e XIX, ali onde elas estavam nas florestas, e o homem então começou a desvendar, a estudar, a tirar elas das matas, a fazer aí as suas experiências, e a partir disso daí também nós tivemos novas modificações aí dessa planta em relação ao seu habitat natural. Mas nada assim que não faça com que ela seja orquídeas assim espetaculares, Porque cada uma dentro da sua coloração, dentro da sua floração, ela nos encanta, gente? Então, se tem essa daqui que é uma mudinha nova que quebrou, eu botei aqui, se é essa, se são essas aqui, se são outras que eu tenho bastante, deixa eu só colocar aqui, a gente virar para vocês verem aqui melhor. Se eu tenho vasos maiores ainda, eles ainda não abriram, mas a gente vai ter essa floração magnífica agora
para o final aqui foi em outubro alguma coisa, mas a minha só abriu uma. Novembro muito poucas, agora início de dezembro que elas estão assim florindo em maior quantidade, tá? Então, uma pergunta que sempre vem assim para mim é como eu faço para cultivar as minhas laélias purpuratas. Como eu cultivo as minhas laélias purpuratas? Bom, gente, elas são orquídeas epífitas, ou seja, elas precisam se agarrar em algo para elas poderem se desenvolver. Elas são orquídeas rústicas, ou seja, elas toleram bem diversos modos de produção ou de cultivo, né? Eu vou falar para vocês que eu tenho purpuratas em vasos, como esses aqui que vocês estão vendo. Eu tenho purpuratas em cachepô, em tronquinhos de madeira, e tenho algumas em árvore, mas ainda as de árvore eu passei há pouco tempo, então elas estão assim naquele processo que eu digo assim, que é o processo de reconhecimento da nova casa. Então elas estão conhecendo ainda a nova casa que elas vão fazer parte, então elas estão naquele processo ainda de adaptação. Mas elas são orquídeas que já que elas eram nativas e são nativas de matas, Mata Atlântica, elas toleram bem as árvores, né? Desde que você mantenha ali um certo sombreado para elas. Mas falando aqui do nosso espaço, dos nossos orquidários, dos nossos espaços caseiros que a gente tem, eu cultivo as minhas purpuratas na grande maioria aqui dentro do meu espaço, ou seja, do meu orquidário, que é um orquidário caseiro, e eu cuido delas de uma forma caseira, não é de uma forma profissional, pois eu não tenho as purpuratas para venda, tá? Então as minhas purpuratas, como eu disse para vocês, eu faço o cultivo diferenciado de locais, né? Tronquinho, cachepô, uma outra madeirinha que eu encontro, que eu vejo que é suficiente, às vezes quebra uma mudinha, e a grande maioria nos vasos. Eu só não tenho em vasos de barro, tá? Eu tenho a grande maioria, como eu disse, em vasos plásticos, desse daqui, e elas são orquídeas, plantas que ela se desenvolve rápido, né? Mas a floração dela é só durante a primavera, verão. Então ela é uma orquídea que eu sei que ela vai florescer só uma vez ao ano. Ela não é aquelas que vai florescer mais que uma vez. Então, eu sabendo que ela vai florescer uma vez ao ano, eu já dou para ela, digamos assim, aquilo que ela precisa. O que que ela precisa, gente? Primeiro, ela precisa de um substrato adequado. Ela precisa de uma rega adequada. E ela precisa de uma claridade que seja uma claridade suficiente para ela estar se desenvolvendo durante aquele tempo. Então eu vou falar assim de uma maneira bem prática para vocês estarem entendendo como eu vou fazer. Essas aqui estão floridas. Logo mais elas vão perder a floração delas, que é característico. Então o que eu vou fazer? Eu vou cortar a haste dela aqui, né? Vou cortar aqui embaixo. Geralmente eu jogo uma canela ali, né? Porque nós temos épocas agora de chuvas intensas, né? Então, para evitar qualquer problema, eu jogo ali a canela e as guardo novamente no local delas, no local ali que elas ficam na bancada, tá? Eu não faço, gente, a troca de vaso ou a divisão da planta, caso haja necessidade, agora nessa época pós-floração. Então, quando ela termina a floração, o que eu faço? Eu deixo ela descansar um pouco. Esse descansar que eu falo é um momento assim que ela está, digamos assim, inerte. Ela está quieta ali, ela está descansando da floração, tá? Então, como eu sei que eu tenho um longo tempo para trabalhar, eu faço dessa forma. Então, eu deixo ela descansar lá 15 dias, 20 dias, um mês, por aí. Quando eu percebo que ela está soltando brotação nova ou enraizamento novo,
O que já está acontecendo em alguns vasos, eu já vi. Isso talvez, gente, por causa da adequação temporal aí, né? O tempo tá assim muito diferenciado e às vezes as plantas, elas vão se adaptando também, né? Então dá a impressão, ou é aquele tempo que ela precisa para ela descansar, ela também, alguns vasos já estão começando a emitir raízes novas, junto com a floração e também nova brotação. Mas no geral eu deixo um descanso, aí eu vou pegar aquele vaso, vou tirar e vou fazer um trabalhinho com ele, ou seja, eu vou estar vendo se esse vaso precisa ser mudado, se eu tenho que retocar aqui, renovar o substrato. Vou trocar o substrato, por exemplo, algumas minhas estão em casca de pinos, eu vou querer colocar brita. Então faço isso também. Aquelas que eu preciso dividir, né? Ou seja, a planta já está grande, então a touceira grande eu vou dividir um pouco a touceira em 2 mudas ou 3 mudas, ou uma só mesmo, vou passar às vezes num vaso maior. Outra coisa que eu observo, tem aquelas plantas que elas já crescem para fora, né? Então essa daí também eu desprendo ela do vaso, as raízes, e já faço aí um novo replantio. Faço uma adubação e volto com ela lá no espaço dela, tá? Nesses vasos, o que eu coloco? Qual é o substrato, então, que eu uso quando elas estão no vaso? Então, até agora, eu tenho as minhas purpuratas, essas que estão formadas, todas elas aqui e mais as que estão em bancada, elas não estão na brita, tá? Eu venho fazendo aí o remanejamento do substrato, né, da casca de pinos para a brita por uma preferência pessoal, porque como eu já disse em alguns vídeos, até em outros canais, eu tenho mais dificuldade de encontrar aqui na minha região a casca de pinos, tá? Do jeito que eu gosto. Então é mais demorado, é mais caro. Então a brita não, a brita é um material excelente, vai bem. Então eu estou fazendo aí o remanejamento das plantas na medida do possível. Como eu tenho uma quantidade boa já de vasos, não é um processo que você faz assim de uma vez, né? E nem deu para eu estar mexendo agora durante a época, né, que ela estava aí soltando haste floral, porque não é conveniente mudar de vaso e nem mexer. Então, gente, eu também vou fazer essa troca do substrato, tirando o pinus para a brita. Ah, mas o pinus não é legal? É legal, gente, vai muito bem e elas estão no pinus, casca de pinos, forrado com isopor no fundo, um pouquinho de esfagno, que já deve ter ido embora, porque são vasos já adultos, né? Mas essa casca de pinos aqui, ela já está aqui há mais de 2 anos, então eu já vou tirar, porque não tá bom mais também. Se eu tivesse casca de pinos em grande quantidade, com fartura, talvez eu mudasse de ideia e ficasse só na pinos mesmo. Mas por dificuldade de se encontrar o material, eu vou fazer a troca então por brita. E vou estar mostrando em algum vídeo, alguma coisa, como eu faço isso. Uma dica muito importante, gente, que ontem conversando com uma moça, ela não falou que fazia isso quando ela muda a orquídea dela de vaso. E tem que fazer, gente. Eu tenho essa orquídea aqui. Eu vou trocá-la de vaso, eu vou tirar esse substrato, vou jogar fora. Eu vou olhar a raiz dessa planta, como a raiz está. Eu vou fazer um trabalho nessa raiz para ver como está. Então eu vou lavar lá no tanque, vou observar, vou fazer a selagem de alguma raiz podre ali, vou cortar, vou jogar uma canela, vou deixar ela secando ali um pouquinho. E o vaso, gente, que eu utilizei, eu posso usar o vaso de novo? Pode usar o vaso de novo, mas você não vai pegar nem o substrato que tá aqui e nem o vaso sem lavar. Lave o vaso, faça uma higiene boa no seu vaso, para que não fique nenhum
um fungo, um vírus, alguma coisa que possa estar voltando na planta novamente. E é muito interessante, gente, você observar a raiz da sua orquídea, porque muitas vezes você não sabe o que está lá dentro do vaso. Ontem mesmo, numa live, uma senhora me falou, olha, eu tirei a minha orquídea do vaso porque você falou que precisava mudar. Quando eu puxei ela, estava cheinho de ovo de aranha e tinha um monte de filhote nascendo de aranhas dentro do meu vaso. Gente, tem esses insetos, esses bichos peçonhentos e outros mais. Então, porque a raiz da orquídea é a essência da orquídea. Se a raiz está bem, a orquídea vem bem. Se ela não está bem, se alguma coisa está acontecendo, a orquídea já mostra os sinais. Então, a raiz é uma parte da planta que está escondida. Quando ela está na árvore, você consegue ter um controle quando ela está no tronquinho, mas quando está no vaso, você não tem um controle daquilo que está ali dentro. Então, nós que fazemos os nossos cultivos caseiros, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E essa hora, que é a hora, digamos assim, da limpeza, é muito interessante você fazer esse procedimento. Eu tenho certeza que se você faz isso daí, você previne doenças muito graves. Então, eu já falei da questão do vaso, do substrato. Então, o que eu posso usar na orquídea? Eu posso usar casca de pinos? Posso. Posso usar chip? Posso. Posso usar brita? Pode, gente, usar brita sem problemas também. Posso colocar ela no tronquinho, lá na árvore? Pode. Lembrando que toda mudança de casa exige que você ou que a planta se acostume. Então, não troque ela já de espaço, principalmente de um espaço que você dá tudo para ela, lá para uma árvore onde você não vai nem jogar água. Você vai deixar ela se encarregar de crescer sozinha, se desenvolver e florescer sozinha. Então, tome cuidado com isso. Se ela está nesse espaço aqui, onde ela está cuidadinha, quando ela vai para a casa nova, que é a árvore, ela precisa de um tempo de adaptação e precisa da sua ajuda. Então, jogue um pouco de água, procura colocar ela meio entre, não coloque ela exposta ao sol direto, porque ela gosta de uma claridade não tão forte. Sol direto, não. Sol filtrado, né, gente? Claridade filtrada. Ah, não deixa ela secar demais no vaso. Não, não pode. A rega é uma coisa também a ser feita com dosagens certas, com bastante calma, com bastante observação, porque não é chegar aqui e encharcar a planta, né? Então, faça isso observando critérios, né? O substrato secou. Ah, o substrato tá encharcado, então não precisa fazer, espera mais. O que eu posso fazer então, se tá muito seco? Faz só ali uma chapiscada na folha. Olha, gente, a folha que bonita, né? Tá? Então, são coisas assim simples que a gente vai estar fazendo e a gente vai estar acostumando a fazer, né? E, mas vai dar certo? Será que funciona? Será que não funciona? Gente, tudo é aprendizado. Todos os dias nós aprendemos. Eu aprendo todo dia, eu perco planta, eu erro sim. Então, sempre que eu mostro para você, eu passo um pouco daquilo que é a minha prática, os meus costumes em relação a como eu estou fazendo, tá? Eu espero que o vídeo sirva para você, que você tire alguma coisa assim de bom nesse sentido, de você perceber que tais práticas que eu adoto ou que eu uso aqui, elas possam ser interessantes para você. Então, se você pegar essa daqui é uma purpurata argolão. Gente, ela é uma planta maravilhosa, olha só a perfeição dessas flores. E olha que eu vou dizer para vocês que elas sofreram muito esses dias
Porque o meu orquidário aqui, essa daqui é uma sanguínea. O meu orquidário aqui, ele tem sombrite 70%, mas o que que aconteceu? Eu fui viajar, deixei uma semana, pedi para fazerem a rega, mas aí a rega ela não foi assim, digamos assim, feita com uma certa cautela em alguns aspectos, até porque quem teria que fazer isso sou eu mesma, né? E aqui quando tá sol demais, pois nós tivemos 41 graus antes de ontem, eu coloco mais um sombrite em cima desse sombrite 70%, para já dar uma contida, tá bom? Então é isso, gente, eu agradeço vocês, obrigada pelo vídeo, por vocês ficarem aqui, por vocês curtirem, por vocês compartilharem e por vocês também se inscreverem no canal. E eu espero estar voltando ainda daqui mais alguns dias com mais alguma novidade para vocês, tá bom? Obrigada, gente, tchau!